Dando. Boa noite, Instagram, tudo bem? Vamos lá, vamos entrando. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal do Instagram entrando. Will Matos, Baldo, Paula, José, tudo bem? Boa noite. Facebook, tá tudo ok aí? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos lá para mais uma live. Boa noite. Tá tudo certo, pessoal? Som, imagem, tudo ok? Oi, Lucas Amaral, boa noite. Vicky. Uau, tudo bem? Boa noite, Samuel Henrique Balduino de Paula, Minas Gerais. Tudo bom? Isso aí. Estamos aqui ao vivo para todo o Brasil. Tudo bom, Ju? A Ju tá aqui no Facebook. Marcos Antônio, Mendes, Aparecida. Boa noite, sejam todos muito, muito bem-vindos. Pessoal, fala pra mim de que lugar do Brasil vocês são. Então o Baldo já colocou, né? Boa noite, José, tudo bem? Seja bem-vindo. Estamos aqui para mais uma live de autoconhecimento. Glória, é a Glória que entrou? Tudo bem, Glória? É você? Jairi Cicle, Rafael, Videira Santa Catarina. Uau, que legal! Tem o cliente aí, Lucas. Adilson, Jean. Que legal, gente. Boa noite. É a Glória. Tudo bem? Lá de Brasília. Tudo bom, Glória? Rafael, de onde você está falando, Rafael? Adilson, boa noite. Muito bom, pessoal. Isso aí, Glória, muito bem. Legal. Pessoal do Facebook, quem estiver aí online e puder compartilhar essa live, eu vou falar hoje sobre autoconhecimento para pessoas que são ansiosas. Tem algum ansioso aqui hoje? Dulce Festas, tudo bem, Dulce? Seja bem-vinda. Oi, Janilson. Adilson, Recife, Pernambuco. Uau, Adilson, aqui tá bem frio, viu? E aí, como que tá o tempo por aí? Tatuí. Tatuí fica onde? Legal. Fortaleza, Ceará. Olha só, que legal. Carlos, Soluções Digitais, seja bem-vindo. Muito bom, muito bom. Gente, eu fico muito honrada aqui com a presença de vocês, tá? Então tem gente aqui do Brasil todo, isso é muito legal, né? Muito bom. Souza Cabeleireiro entrou. É isso aí, Glória, é isso aí. Vamos que eu preparei um conteúdo bem legal aqui hoje para essa live, hein? A Vicky, nem preciso responder. É, Vicky. É isso aí, vamos que vamos. Muito bom. Então, gente, olha só, né? Hoje eu vou falar aqui de um assunto. Sou bastante ansioso, o Rafael tá falando. Pois é, hein, Rafael? E essa ansiedade atrapalha ou ajuda, hein? O Adilson tá falando que lá tá 25 graus. A Adilson aqui deve estar uns 18, eu acho, tá? 17, por aí. Tá friozinho aqui. Cristina, Joses Pessoa. Ai, gente, quanta gente, muito legal ter vocês aqui, tá, pessoal? Muito bom mesmo. Então vamos começando aqui com o nosso conteúdo, tá? Já deu um tempinho aqui pro pessoal entrar. Legal? Então, Ju, coloca aqui no Face se tá tudo certo aí pra você, me dá coraçãozinho aí, que aí eu sei que tá tudo ok com som e imagem, tá? Por favor. Tá? Daniela Aparecida, seja bem-vinda. Ah, interior de São Paulo, legal. Estamos no sul
Rio Grande. Ai, que delícia! Muito bom, gente. Maravilha. Então tá, pessoal, olha só. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Fico aqui muito honrada aqui com a presença de todos vocês. E a ideia aqui é compartilhar conteúdo aqui para vocês, tá? De autoconhecimento. Boa noite, Fatinha Portela, boa noite! Para que vocês tenham aí cada vez mais autoconhecimento, para que vocês possam cada vez, enfim, encontrarem mais felicidade, se encontrarem na carreira. E o que eu puder ajudar aqui em relação ao tema de autoconhecimento, tá bom? É um tema que eu gosto bastante, eu tô sempre fazendo aqui as lives de segunda-feira às 9, tá? Então, geralmente de segunda-feira às 9 eu estou aqui ao vivo com vocês, tanto no Instagram quanto no Facebook. Para quem não me conhece, tá? Eu sou Renata Oliveira, sou mentora e coach de carreira e pessoal também, tá? Então, eu tenho o site renata-oliveira.com para quem quiser se informar mais, né? Tem lá todos os conteúdos, todos os trabalhos que eu realizo, tá bom? Então vamos lá. Então é o seguinte, olha só. Facebook, talvez aqui esteja com algum probleminha aqui, tá tentando reconectar. Então vamos começar. Tema ansiedade, né, Severino? Boa noite. Então o tema ansiedade, tá? Esse tema ansiedade, acho que muitas pessoas, né, ficam ansiosas por várias questões, né, por várias coisas que acontecem na nossa vida, ok? Então vamos aqui falar um pouco sobre isso para que vocês fiquem uma pessoa mais centrada, vamos dizer assim, tá bom? Então olha só, eu começo falando aqui com vocês o seguinte, a Aline já colocando vários corações aí, obrigada Aline! Então olha só, gente, vamos imaginar o seguinte, tá? Uma pessoa ansiosa, o contrário de ansiedade é o quê? É paz, né? É uma pessoa que tem paz, é uma pessoa que é tranquila, uma pessoa serena, concordam? E quando a gente está falando de paz, né, de serenidade, de paz, a gente está falando do quê? Da virtude mais elevada do ser humano, certo? Então é a virtude mais elevada do ser humano. É o quê? É a paz. É aquela pessoa que tem tranquilidade, que tem serenidade. Isso não significa que é uma pessoa que não liga para os problemas, que não tá nem aí. Não é isso, tá? É uma pessoa que tem paz, que tem tranquilidade, que tem serenidade, tá? O que acontece, pessoal? É o seguinte. Olá, Vicky, o que acontece? Quando a gente tem paz, tá? Quando nós temos paz, essa serenidade que eu tô falando, a gente aceita as coisas que acontecem na nossa vida, tá? De novo, eu não tô falando de uma pessoa que ela é passiva na vida, não é isso. Eu estou falando de uma pessoa que aceita as coisas que vêm pra vida dela, que acontecem na vida dela, tá? E quando eu tô falando da pessoa que aceita o que acontece na vida, tá? Ela entrega os seus problemas, ela faz essa entrega para aquilo que ela acredita, para a fé que ela acredita, ou seja, para Deus, para o universo, enfim, ela entrega, né, esse problema para essa fé que ela acredita. Se tem aquelas pessoas, né, não estou falando de religião aqui, ok? Não é o meu tema, não é o meu foco. Eu estou falando de você fazer essa entrega no sentido de você acreditar em algo, tá? Independente de religião, de qualquer coisa. Então, olha só, quando a gente entrega esses problemas para esse fluxo da vida, sabe? A gente tem essa fé, a gente tem esse acreditar, a gente faz o quê? A gente passa o quê? Abrir mão do controle, tá? E quando a gente passa a abrir mão desse controle, tá? Porque a gente às vezes quer controlar o trânsito, né? A gente quer controlar o chefe, a gente quer controlar o marido, a esposa, a gente quer controlar uma série de coisas. Quer controlar o financeiro da nossa vida, quer controlar tudo. É normal do ser humano, tá? E isso vai fazendo o quê? Que tire a nossa paz, que tire a nossa serenidade. A gente vai ficando ali naquela ansiedade a todo momento,
Vocês concordam? Dá coraçãozinho aí, se tá tudo ok. Então, quando a gente vai se desconectando, a gente vai indo ao contrário, ou seja, a paz está num lugar, a ansiedade está no oposto. Então, isso faz o quê? Que a gente não confia no processo da vida. Tá fazendo sentido? Hein? Tá fazendo sentido? Só que a gente só consegue fazer isso, pessoal, quando nós abrimos mão de controlar. E o controle que eu tô falando pra vocês, de novo, não é algo passivo, tá? Não significa que a gente não tenha que fazer um planejamento, tá? Ou de vida, um planejamento de carreira. Isso não significa. Significa o quê? Que sim, a gente faz um planejamento, tá? Mas vivendo o momento presente. E o que acontece na ansiedade? As pessoas estão focadas no futuro. E é isso que faz com que as pessoas sejam ansiosas, tá? Ansiosas. Quando a gente tem paz na vida, a gente tem o quê? Fé na vida. A gente acredita nas coisas que elas vão se resolver, que elas vão, enfim, vão se dissolver em algum momento, tá? E quando a gente fala de felicidade, tá? Felicidade, ela nasce quando a gente tem paz dentro de nós, tá? E aí, só que muitas vezes lá atrás, quando a gente era criança, o que aconteceu? A gente tem traumas lá de trás, né? Bloqueios, traumas, tá? E às vezes esses traumas a gente nem imagina o que esses traumas pode gerar hoje na nossa vida, tá? E é por meio desses traumas que a gente vai sustentando, vamos dizer assim, algumas máscaras que a gente vai sustentando na nossa vida. Como assim, tá? Como assim? Ou seja, quando criança, se em algum momento, por exemplo, tá? Se em algum momento você sentiu raiva, tá? Pode ser raiva dos pais, raiva de, enfim, de alguém, você teve raiva, e esse sentimento ele foi negado por algum motivo, tá? Ele foi negado, ali aconteceu alguma coisa, ele foi negado, abafado esse sentimento. Quando isso abafa, tá? Na idade adulta, essa pessoa, ela começa a colocar essas máscaras. E muitas vezes as pessoas nem sabem que possuem essas máscaras, tá? E essas máscaras é o que faz com que nós ficamos cada vez longe da nossa felicidade, que fique cada vez longe dos nossos talentos, dos nossos dons, tá? Porque isso vai cada vez ficando mais distante daquilo que nós somos, que eu posso chamar o quê? De espontaneidade, da nossa verdade, tá? A verdade dentro de nós, da nossa forma de ser, né? Daquilo que a gente traz dentro de nós, do nosso presente, nossos dons e talentos, a gente também, a tendência com que a gente abafe isso também da mesma forma como aconteceram com os traumas, tá? Com esses bloqueios que eu acabei de falar. Então, por exemplo, quando uma criança que, né, esse acontecimento, né, esse sentimento de raiva por algum motivo lá na fase da criança, quando ela esconde essa raiva, ela pode se tornar uma adulta, uma falsa boazinha, vamos dizer assim, tá? Ela pode se tornar uma pessoa com falsa tolerância, tá? Uma pessoa com uma falsa paciência, que na verdade ela não quer ser paciente naquele momento, ela não quer e ela acaba colocando essas máscaras, vamos dizer assim, tá? E essa máscara, ela custa o que? A nossa liberdade, a nossa espontaneidade, tá? Então, por isso que é muito importante a gente entender que quando isso acontece, nós vamos vivendo um falso eu, tá? Nós vamos vivendo uma coisa falsa, querendo sempre o quê? Agradar alguém. Como isso é comum, pessoal, eu fazer os meus atendimentos de carreira, tá? E muitas pessoas, às vezes com 30 anos, 40 anos, ainda têm uma ligação, não moram mais com os pais, tá? Já são casados ou moram sozinhos e tudo mais, mas querem mostrar aquele orgulho para os pais, aquela satisfação, ver os pais ali
felizes com a carreira e tudo mais, tendo sucesso, né? Só que a pessoa vai fazendo uma coisa que não tem nada a ver com ela. Não é, Aline? Né, Vicky? A Vicky sabe disso também, de pessoas assim. Então, quando a gente vai querendo fazer algo para agradar alguém, nós estamos colocando uma máscara. Certo, Moura? Nós estamos colocando uma máscara. E aí a gente passa a ser o que nós não somos. É como se a gente colocasse uma roupa, sabe? É como se a gente colocasse uma roupa e ficasse desconfortável na própria roupa, sabe? Então a gente tá ali numa roupa e a gente tá se sentindo desconfortável, entendeu? Então, isso faz com que nós vamos vivendo de uma forma desconfortável, tá? Então, só um minutinho que o Face aqui deu um probleminha aqui, deixa eu só colocar aqui de novo. Então vamos lá. Isso aí, maravilha, pronto. Então a gente vai ficando com essa roupa desconfortável. É a mesma situação. Ou a gente vai usando uma cor de roupa que não combina, sabe? É a mesma situação. E aí isso vai gerando o quê? Muitas situações ruins de uma forma como um todo, na humanidade como um todo. Por quê? As pessoas vão usando um sapato que não servem para elas. Ou que eles estão muito largos, ou que eles estão muito apertados. Elas vão vivendo uma coisa que não é para elas. Elas vão ocupando um lugar, uma carreira, que deveria estar outra pessoa ocupando aquele lugar. E aí ela vai fazendo aquilo, né, constantemente, e é como se a pessoa ficasse acostumada a sofrer, sem nem saber disso. Olha que coisa mais insana, né? Olha que coisa mais insana. Oi, Luiz Pereira, seja bem-vindo. Então, olha que coisa mais insana, né, Glória? Então, olha só, por isso que nós temos que pensar quais são os nossos talentos, quais são nossas qualidades, e agora o que isso tem a ver com a ansiedade, né? Então, olha só, se você tem uma situação, tá? Se você acredita que essa situação não vai dar certo, tá? Que ela não vai dar certo, isso vai o quê? Te gera uma ansiedade. Você vai ficar ansiosa ou ansioso, tá? Que isso significa que se você é uma pessoa ansiosa, com certeza você é uma pessoa que não tem fé na vida, tá? De novo, eu não estou falando de religião. Então, se você é uma pessoa ansiosa, você não tem fé na vida, se você é uma pessoa ansiosa. Essas duas coisas não combinam, não combinam. Ou você não é ansioso e acredita que vai dar certo e tem fé que vai dar certo e, enfim, coloca seus dons e talentos pra funcionar, pra fazer as coisas acontecerem, porque foi pra isso que nós viemos pra cá, pra que a gente possa evoluir e colocar tudo que tem dentro de nós pra fora, tá? Colocar isso de forma de carreira ou na família, enfim, a gente tem que entender quais são os nossos dons, nossos talentos e colocar isso pra fora de alguma forma. Pode ser ajudando as pessoas, pode ser ganhando dinheiro com isso, pode ser, enfim, não importa, ok? E aí se você, né, inclusive tem um livro, o Prem Baba, ele fala isso. Se você tem desconforto e sofrimento na sua vida, olha só, se você tem desconforto e sofrimento na sua vida, significa que você tem vestido roupa que não é pra você. Ou seja, você tem colocado uma máscara que não é sua. Que você tem, você está passando por algum momento que você não está utilizando da sua espontaneidade, da sua liberdade, sabe? Então você está sendo uma outra pessoa. Tá fazendo sentido isso, pessoal? Tá? A Aline tá falando, exemplo, Renata. Eu quis fazer aulas de música e meu pai dizia que era difícil. Eu queria aprender a tocar violão. Meu pai disse que é muito difícil. E isso é quase tudo o que eu vou fazer. Meu pai cria bloqueios em mim. Então, Aline, mas a partir do momento que você tem um entendimento, né,
que o seu pai, você quer fazer, e o seu pai tá fazendo isso, e você tem entendimento que isso é um bloqueio, você pode desbloquear, tá? O mais importante é você entender a situação e falar, o seu pai, ele não é, vamos dizer assim, a gente não pode se apegar ao seu pai e falar assim, ele é o meu problema da minha vida. Não, tá? Porque a decisão é sua, tá bom? Então a gente não pode terceirizar a nossa responsabilidade pela nossa vida para outra pessoa. Quem quer que seja, pai, mãe, qualquer pessoa, tá? O resultado que a gente tem hoje é o resultado da nossa própria vida, tá? Então, isso é muito importante, ficar muito claro isso aqui, tá bom? Então vamos lá. E aí, o mais importante disso tudo, pessoal, é o seguinte: como trabalhar essas máscaras, né? Essas, vamos dizer assim, falsas identidades, porque muitas vezes as pessoas nem têm essa noção. Como eu falei, se você tá com sofrimento, né? Se você tem desconforto, significa que você está utilizando alguma coisa que não é sua, ok? Tá? E aí entra o quê? A coragem para encarar tudo isso, tá? A coragem para você encarar que você tem essas máscaras e buscar o autoconhecimento de forma profunda. E aí você vai se deparar com essas máscaras e você vai começar o quê? A reprogramar a sua mente, a reprogramar tudo que você tem vivido, e você começa a olhar as coisas de uma forma diferente, a fazer as coisas de uma forma diferente, sabe? Então, a Aline tá falando, eu vou fazer tudo que eu tenho vontade, mesmo meu pai dizendo que não vai dar certo. Você tem que acreditar, Aline, em você, na sua intuição, nos seus dons, nos seus talentos. É isso que você tem que acreditar, tá? Se você acredita que vai dar certo, se você tem fé, se você... Sim, vai em frente, tá? E esse é o mais importante, tá bom? E cada vez que a gente vai trabalhando esse autoconhecimento, a gente vai aprofundando cada vez mais isso, a gente vai fazendo o quê? A gente vai removendo essa máscara. Cada vez mais a gente vai chegando o quê? Na essência de quem nós somos, tá? E aí, quando a gente vai chegando na essência de quem nós somos, é aí que abre os caminhos o quê? Para prosperidade, abre o caminho para harmonia, abre o caminho para felicidade. Então, esse é o caminho para que as coisas fluam na nossa vida, tá? Então, toda vez que a gente vai removendo isso, aí a gente vai cada vez mais encontrando o nosso caminho sem sofrimento, sem angústia, tá? Então, por isso que a gente, quando a gente vai tirando essas máscaras, a gente começa o quê? A ver muito mais o lado positivo das pessoas do que o negativo. A gente começa a o quê? Não ficar mais aquela preocupação, sabe? Aquela coisa assim. Então isso não significa que você não vai correr atrás dos seus objetivos, que você não vai, você tem que confiar e correr atrás, tá? Não é confiar e ficar esperando que Deus vai resolver as coisas, não, tá? Então é confiar e correr atrás que vai acontecer, que vai fazer acontecer. Então olha só, como eu falei pra vocês, ansiedade é foco no futuro, tá? Ansiedade é foco no futuro. E é muito engraçado que esses dias aconteceu uma coisa, assim, bem interessante, tá? Olha só. Se eu perguntasse agora pra vocês, nesse exato momento que vocês estão assistindo a live, né? Nesse exato momento, qual o problema de vocês agora? Neste exato momento. Agora, vocês assistindo essa live, qual que é o problema de vocês? Eu queria que vocês pensassem aí, nesse problema que vocês têm aí na vida de vocês neste exato momento. E aí foi engraçado que quando eu fiz essa pergunta, sabe? Quando eu fiz essa pergunta, teve uma pessoa que me respondeu que estava com problema com o marido, teve uma pessoa que me respondeu que estava, enfim, estava preocupada com uma situação de dinheiro, tudo isso. Ok, mas eu estou falando neste exato momento, agora.
agora 9h29 da noite. Se a gente for parar para pensar esse momento presente, agora, vocês assistindo a live, pode ser que vocês não tenham, ou quase não tenham, nenhum problema. Olha só, Glória, exatamente agora. Vamos pensar nesse momento agora, às 9h29 da noite. Quando a gente começa a pensar no momento presente, não no futuro, Glória, não no futuro. Você deve estar pensando em carreira do futuro, certo? O que eu vou fazer no começo do ano que vem? Aí é o que? A ansiedade, é futuro. Mas se eu estiver falando agora, neste exato momento, neste exato minuto, poucas pessoas vão falar que tem um problema exatamente agora, vivendo um problema exatamente agora. Elas podem, né? Alguém pode falar assim, mas eu tenho uma conta para pagar, não sei como é que eu vou fazer. Mas eu tenho uma carreira que eu preciso decidir qual curso que eu vou fazer. Eu tenho... Isso tudo é voltado para o futuro. E aí é onde a gente fica o quê? Focado na ansiedade. E se a gente trouxer isso para o momento presente agora, quase ninguém aqui vai falar que tem um problema. Quase ninguém, tá? Então, por isso que é importante a gente começar o quê? A trazer nosso pensamento para o momento presente. O momento presente é que vai dar soluções, tá? É ele que vai nos ajudar, tá bom? E quando eu tô falando de ansiedade, de futuro, a gente fica pensando só no amanhã, só no daqui a um mês, uma semana, na faculdade que eu vou fazer ano que vem, e a gente esquece do momento presente. Isso não significa, certo, Glória? Isso não significa que a gente não vá fazer um planejamento, que a gente não vá fazer um trabalho de autoconhecimento, que a gente não vai fazer alguma coisa nesse sentido. Não tem nada a ver. Claro, sim, deve fazer. Só que a partir do momento que você está olhando o hoje, neste exato momento, você começa a ficar mais na paz. Você começa a ficar mais tranquilo. Você começa a acreditar mais que as coisas vão dar certo. Você começa a ter mais fé na vida. A partir do momento que você tem mais fé, que você acredita, que você começa a despertar o divino que há dentro de cada um. Fez sentido isso? Né, Aline? Então, nós temos o quê? Que pensar no hoje, tá? Fazer o planejamento do futuro. Gente, eu sou coach, eu faço planejamento, óbvio, de carreira com meus clientes, tudo. Mas eu tenho que trazer eles para o momento presente. O que você tem hoje, que você pode fazer hoje, começar com o que você tem hoje? Porque senão, se eu sempre for ficar focando no futuro, sabe? E aí a gente vai pra aquela, não, só posso começar quando tiver perfeito, o perfeito e o perfeito não existe. Entendeu? Certo? Então, como que você faz isso, tá? Se você, exatamente, pensou na dúvida, no problema, algo que você precisa resolver, comece a o quê? Pensar o que você tem hoje, tá? Hoje. Então, eu tenho uma reunião importante para fazer semana que vem. Aí já começa a dar aquele frio na barriga, já começa enfim, sentir um monte de coisas que isso vai ocasionando situações no seu corpo que não vai te levar para lugar nenhum, ao contrário, sabe? Então, como é importante nós vivermos o momento presente, total presente, sabe? Total momento presente. Sempre estamos focados no futuro ou alguma coisa que aconteceu no passado, tá? Sempre. E aí a gente se esquece do agora, tá? Exatamente agora. Então, a dica de hoje para vocês, assim, em relação à ansiedade, tá? Primeiro, é vocês observarem se vocês não estão ocupando o lugar de uma outra pessoa. Em que sentido? Poxa, será que o que eu tô fazendo hoje tá fazendo sentido pra mim? Será que é o que tem a ver com meus dons, com meus talentos? Será que eu poderia fazer uma outra coisa, tá? Isso é o quê? O autoconhecimento para você olhar para os seus dons e seus talentos, tá? E uma outra questão é o quê? Como que você pode, tá? Olhar para o momento presente. Por exemplo, eu estou trabalhando agora. Quais são... Nossa, uma pessoa me elogiou hoje. Legal, anota.
Nossa, aconteceu alguma coisa que deu muito certo, eu gostei de fazer e tal. Anota, momento presente, sabe? Nilson, eu estava ansioso com a expectativa de um trabalho que eu gostava muito, mas abriu uma porta em uma carreira bem diferente do que eu esperava. Agora estou focando em ser melhor nesta carreira que comece. Então, tá vendo, Janilson, que às vezes a gente fica numa expectativa e a gente não tem controle sobre tudo, né? A gente não tem controle se a empresa vai contratar, a gente não tem controle se o cliente vai me contratar, a gente não tem controle, a gente não tem esse controle, sabe? Então, sim, colocamos metas, objetivos, porém, a gente tem que viver o momento presente, que é o que nós temos agora, nesse momento, nas nossas mãos. E fazer desse momento presente o melhor que a gente pode. Fez sentido, pessoal? Aline. Né, Aline? Então a gente tem que pensar exatamente isso. Como que a gente pode fazer com o que nós temos agora, tá? E dessa forma, essa é uma das formas em relação a essa ansiedade, que vários livros que falam desse assunto fala que é o que? O mal da humanidade. Gente, vamos sair fora desse mal da humanidade, sabe? Oi, Cássia, tudo bem? Boa noite. Então vamos sair fora disso, entendeu? Dessa, vamos dizer assim, essa vibe negativa, sabe? De muita ansiedade. Então a gente se perde muito nisso, tá? Então, para quem aqui está em São Paulo ou não em São Paulo, tá? Tem um curso que eu estou, não é um curso, é um workshop, vai ser de 4 horas, tá? Sobre ansiedade. Então, para quem estiver aqui em São Paulo, terei esse curso presencial, tá bom? Que vai ser muito legal. Gente, é assim, é um conteúdo muito profundo, coisas que não dá para fazer no online, tá? Então vai ser no presencial e aí eu vou passar mais detalhes para vocês, tá? Enfim, porque ele tá aqui provavelmente final de setembro, começo de outubro, então vai ter um tempo aí para eu falar aqui para vocês mais informações, tá? Então só para vocês ficarem sabendo que vai ser um curso de autoconhecimento com ansiedade e tá vendo, Aline? Então, um autoconhecimento com ansiedade. Oi, Gi, tudo bom? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Então, vou me despedindo aqui de vocês hoje, pessoal. Espero aí que tenha feito sentido aí pra vocês, tá? Gi, a live vai ficar aqui no Facebook gravada aqui, depois se você quiser assistir, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre ansiedade, coloca pra mim no direct aqui do Instagram, ou o pessoal aqui também do Face, coloca aqui pra mim, que aí na próxima live eu venho conversando com vocês também sobre esse assunto. Mas, gente, a mensagem principal da live de hoje, viver o momento presente, tá? Obrigada, Luiz, obrigada, viu? Também eu sei que suas palestras são show, tá? Então, gente, viver o momento presente, ter fé, acreditar, certo? Para que você possa ter fé, acreditar, nós precisamos sair do controle total da nossa vida, que a gente não vai ter esse controle total, esquece isso, ok? E depois disso, despertar o divino que tem dentro de nós, ok? Dentro de nós, certo? Todos nós temos, tá bom? Isso aí, Aline. Gente, gratidão pela presença de todos vocês, cada um de vocês aqui, tá bom? E então eu vejo vocês aí segunda-feira que vem às 9 horas da noite, tá? Com mais uma live aqui de autoconhecimento. Vou continuar nesse assunto de ansiedade com cura. Olha só, cura cura da mente, tá bom? Ernesto, eu que agradeço a presença, tá bom, pessoal? Muito obrigada, eu vou encerrando aqui no Facebook. Gente, brigadão pela presença, tá? Beijão, boa noite aí pra vocês, tá bom? Até segunda!
Isso aí, Aline. Vamos lá. Beijo, gente. Tchau, tchau.